Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Olha essa enrolação. É o seguinte, galera, muita gente me perguntando, pô, Charlão, bolsas americanas nas máximas, ouro nas máximas, prata subindo pra cacete, Bitcoin subindo pra cacete. O que está acontecendo com a nossa bolsa? Por que a bolsa brasileira também não tá nas máximas, bombando e tal? Calma, porra. No vídeo de hoje, que talvez seja o mais importante que eu já fiz esse ano aqui no canal, eu vou te explicar o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo no Brasil, por que a bolsa não andou e qual o meu grande medo em relação ao Brasil. Portanto, quem não ficar até o final é louco, cara. Você vai perder dinheiro se você não ficar até o final desse vídeo. Mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Independentemente do seu voto, o que você fez, o que você pensa, me responda a seguinte pergunta aqui embaixo. Você acha que o Lula ainda pode colocar o Brasil no caminho certo? Na economia eu tô falando, hein? Eu vou repetir. Você acha que o Lula ainda pode colocar o Brasil no caminho certo? Me diga aqui nos comentários, é muito importante a sua opinião para ver o que o pessoal está pensando desse governo na economia. E a gente tem que também falar sobre o Rio Grande do Sul, ajude o Rio Grande do Sul com qualquer coisa ou valor. A crise lá é muito grande, muitas cidades afetadas, mais de 2 milhões de pessoas. Eu sei que tem muita gente mandando ajuda, mas a gente precisa continuar mandando, então eu conto com a sua ajuda, o Rio Grande do Sul também. E cara, pelo menos 5 anos para resolver essa crise. Se Deus quiser, as pessoas vão conseguir recuperar as suas coisas. Sem enrolação, então, bora falar aqui sobre o fechamento da semana antes de eu te explicar o que está acontecendo no Brasil. Ouro, prata, Bitcoin, Ethereum, bolsa lá fora, tudo bombando, menos aqui, né? Charlão, o que está acontecendo? Já vou explicar. Então a gente está vendo que Bovespa está num patamar abaixo do final do ano passado, quando a gente estava comemorando as máximas. O mestre dos magos é que está feliz, porque a gente está preso nesses 128 mil pontos, mas tem que tomar cuidado que se reclamar o negócio pode cair. Então tá nos 128 mil, tá bom. Se ficar reclamando, o negócio pode piorar. O dólar caiu, o que também pra gente é muito bom. O dólar tá segurando um preço ainda bacana, vai ter Disney. Então apesar daquela altinha ali que chegou a 5,30, 5,40, agora ele já recuou. Em relação a ouro e petróleo, o petróleo subiu, mas não por causa da guerra. É que como a gente está na expectativa de corte de juros, a economia pode melhorar e o petróleo deu essa subidinha, eu até coloquei a seta para vocês entenderem. Então é muito simples. Se o juro americano pode cair, que foi o que impulsionou as bolsas essa semana, se o juro americano pode cair e a economia vai melhorar, as pessoas vão usar mais petróleo. Mais petróleo, o preço do petróleo subiu. Então esse foi o grande motivo. Em relação a ouro, na máxima histórica, vocês acompanharam aqui esses últimos meses. Então, ouro está na máxima histórica, prata no maior nível em 11 anos. Tanto que vocês estão vendo aqui que no último ano o ouro subiu 20%. E no gráfico, olhando um pouquinho lá para trás, até antes da pandemia, a prata está com mais de 100% e o ouro 90%. Cuidado, tá? Eu tenho ouro, tenho há muito tempo, até já falei com vocês que eu acho que ter ouro é um negócio bacana para se aprender a investir, ter um pouquinho, 50 reais, 10 reais. E também dizem que ter ouro na carteira atrai dinheiro. Então não vou discutir. Se dizem isso, eu acho que é uma mandinga que não tem nada a ver. Mas se dizem isso, não é melhor comprar 10 reais de ouro, seja lá o que for, pelo menos ter ouro na carteira? Então, se ouro realmente atrai dinheiro, qualquer valor está atraindo dinheiro. Então eu tenho um pouquinho de ouro, já ensinei várias vezes a investir, é muito fácil, tem ETF, tem aqui no Brasil, quem está lá na minha comunidade tem aula sobre isso, é muito fácil investir. Já em relação a criptomoedas, uma baita respirada do Bitcoin, batendo ali de novo nos 67 mil dólares, é aquilo, né? Chegou a 73, caiu, eu falei, cara, quem não tem, dá uma olhada, dá uma olhada. Agora tá subindo de novo, eu sei que tem gente que olhou o preço, não comprou, tá vendo de novo, não tem nada e vai ficar chorando. Também tem aula na minha comunidade, até montei uma carteira. O link tá aqui embaixo, entra lá e para de chorar. Então o Bitcoin disparou com essas boas notícias dos Estados Unidos, ETF batendo recorde, então não tenho o que reclamar sobre cripto e mais de 900 instituições já investiram nos ETFs. A galera que tem dinheiro e tinha medo de comprar em corretora tal, tá investindo em ETF. Ah, Charla, mas você acha legal investir em ETF? Cara, eu acho legal o cara investir onde ele quiser. Se você quiser comprar Bitcoin do teu amigo, você compra, de corretora nacional você compra, corretora internacional ETF, invista como você quiser. O que eu estou dizendo é o seguinte, 900 instituições já entraram. Daqui a pouco, se o Bitcoin bater máxima de novo,
o que vai acontecer? As outras instituições, gestores, fundos vão ficar olhando e pensando, puta, deixei de entrar, agora vou entrar. Então é louco porque o Bitcoin, quando ele começa a cair, o pessoal se desinteressa. Quando ele chega nas máximas, todo mundo se interessa. Totalmente contrário ao racional, mas tudo bem. O problema dessas pessoas, eu já tenho o meu. As altcoins também subiram, tá aquilo. O Bitcoin puxa tanto para cima ou para baixo. Eu vou insistir que eu tenho um curso de criptomoedas na minha comunidade, o link tá aqui embaixo. E como é que funciona? Lá eu te ensino a investir em cripto. Comprando da corretora, comprando de alguém, comprando no Nubank, comprando no Inter, comprando em ETF. Eu te ensino a investir em cripto de todas as formas, tomando os cuidados devidos para você não perder dinheiro. Então, quer aprender a investir? Clica aqui embaixo. Comprando esse curso de cripto, você leva a minha comunidade por 1 ano. Em relação aos destaques da semana, no Brasil, o grande destaque foi a questão da Petrobras. O Lula demitiu o presidente da Petrobras. Já tinha uma certa rusga entre eles, mas ele demitiu. A Petrobras perdeu bilhões e bilhões em valor de mercado. Foi um baque muito grande no mercado, porque a galera tá de olho. Então, no final do vídeo, eu vou explicar os impactos, o que me preocupa, porque é o que eu tô falando. Se no mundo inteiro tá tudo batendo recorde, por que aqui no Brasil não tá batendo recorde? Bitcoin subindo, ouro subindo, prata subindo, bolsa americana. Por que a nossa bolsa não subiu? O que tem de diferente aqui? Você tem que entender se você é um investidor. A Polishop entrou em recuperação judicial, é uma pena, mais de 300 milhões de reais em dívida, mais uma empresa para a lista de empresas em recuperação judicial. Isso está crescendo, a gente precisa falar. E esse vídeo aqui não é para falar mal do governo, não. Estou fazendo um raio-x da economia. Se uma empresa desse tamanho entrou em recuperação, eu tenho que falar aqui. O desemprego subiu em 8 estados, desemprego que vinha em queda, a gente também tem que ficar de olho nisso. Mas tem uma boa notícia, ó. Exportações do agro bateram recorde com 15 bilhões de dólares. Isso ajuda muito também a segurar o dólar. Então, dentre todas as notícias ruins, tem uma muito boa. O agro continua levando, né, o Brasil nas costas. Tem gente que me fala assim, mas grandes merdas isso, agro levar o Brasil nas costas. Quer dizer, a gente fica vendendo para o mundo café, soja, leite, carne, ao invés de vender coisa boa. Para com isso. São duas coisas que a gente pode separar. O fato de nós termos um agro forte, na minha opinião, não fragiliza o país. Num mundo que nem a gente tem hoje, eu acho que só reforça a nossa posição. Então, ter um agro bom não é uma deficiência. A deficiência é não ter o resto bom. Não sei se vocês concordam comigo, pode colocar aqui. Mas a gente tem um agro forte e a indústria é uma merda. Ok, mas não é o agro que está ferrando a indústria. Vocês estão me entendendo? As pessoas falam uma coisa como se tivesse a ver. O Brasil exporta só porcaria. E aí tem que comprar tudo que é bom. Bom, primeiro que alimento não é porcaria. E cada vez vale mais. Cada vez vale mais. E uma coisa não tem a ver com a outra. Não é que o Brasil tem um agro forte e ele não tem uma indústria boa. Não tem uma indústria boa por anos e anos de cagada dos governos. Taxando, fazendo besteira e tudo mais. Não sei se vocês concordam. Pode colocar a sua opinião aqui. Tirando futebol, eu aceito a opinião sobre qualquer coisa aqui embaixo, mesmo que discorde da minha. Se discordar muito, eu apago, tá tudo bem. No exterior, vamos acelerar para eu poder falar tudo. Óbvio que a gente vai começar pelos Estados Unidos. O Biden elevou os impostos de produtos da China. A taxação do carro elétrico vai a 100%. Isso aqui tem a ver com a campanha já, tá? O Biden tá esperando que o Trump faça isso. Então ele tá fazendo primeiro porque ele sabe que os carros da China são subsidiados. A China está subsidiando tudo. Pedidos de auxílio-desemprego caíram nos Estados Unidos e essa foi a grande notícia boa da semana. A inflação avançou menos do que o esperado, que pode fazer com que o Fed derrube o juro. Então, o que resumiria por que as bolsas lá fora subiram, ouro, cripto, tudo, é a possibilidade ainda esse ano do juro americano cair, que é o que a gente quer. Então o juro precisa sair desse patamar aqui, que está muito elevado, até 5,50. Wall Street bateu recorde depois da notícia da inflação. Vocês estão vendo aqui que no ano os índices lá fora subiram muito. E eu vou ser insistente. Na minha comunidade, eu também te ensino a investir no exterior. Não faz sentido você me acompanhar aqui, aí você não sabe investir em cripto, não sabe investir em ouro, não sabe investir no exterior. Se você não pegou esse rally de agora, fica calmo, eu já perdi muitos rallies antes. Mas você tem que pelo menos aprender a investir. Então as bolsas lá fora acabaram subindo por causa do juro americano. É isso, Xalão, é isso. E também eu acho que na geopolítica foi uma semana mais calma, sem tanta possibilidade. Taiwan vai invadir, China, não sei o quê, a guerra piorou entre Israel e tal. Foi uma semana um pouco mais calma. E semana mais calma na geopolítica, inflação americana crescendo menos, aí o mundo andou.
menos o Brasil. A Argentina vem surpreendendo, deixou de ter o maior juro nominal do mundo, o Banco Central lá reduziu para 40%, já chegou a 80%, agora está caindo, está 40%. O Milei ressuscitou o financiamento imobiliário, os argentinos estão voltando a comprar imóveis. Eu tive lá 2 vezes nas eleições, tive mês passado lançando o meu livro. Aliás, obrigado a todo mundo que me apoiou, todo mundo que já comprou meu livro, quem não comprou é louco. Eu tive na Argentina, eu conversei com muitos argentinos. Lá tinha uma regra que você alugava para alguém o teu imóvel e não podia ficar reajustando o aluguel. Só que a inflação no ano é 200%. Então o que começou a acontecer? Quem tinha imóvel não colocava mais para alugar. O mercado parou. E pior que é uma parada óbvia, né? Como é que os governos não percebem isso? Que se você limitar o preço do aluguel, quem tem imóvel não vai querer botar. Porque aí daqui a pouco você tem uma despesa maior do que uma receita. O cara tá morando no teu imóvel, detona o imóvel, você não ganha porra nenhuma e você nem consegue tirar o cara. Os governos de esquerda fizeram isso. Agora o Milei tá liberando, liberou o contrato, agora liberou o financiamento. Agora o negócio começou a melhorar. E pela primeira vez o FMI está prevendo aí uma data para a recuperação da Argentina, que deve ser lá para 2050. Tô brincando. Aqui na China o bicho pega. A Microsoft pediu para os funcionários que moram na China deixarem o país. Achei pesado isso daqui. A China que está afrouxando regras de hipoteca para ajudar o setor imobiliário. Eles estão divulgando medidas históricas para estabilizar o setor imobiliário e estão injetando dinheiro na economia. Olha só. Não é o que o Milei fez. O Milei está liberando a economia. Aqui a China está injetando dinheiro, tanto que subiu o preço do minério, está subindo as bolsas. Mas até quando a China vai conseguir colocar dinheiro na economia? Porque é o governo tirando do bolso e colocando outro. China vai injetar dinheiro na economia. Isso aqui, ó. O cara pega a tomada e liga aqui, ó. China injetou dinheiro na economia. É isso aqui. China vai injetar dinheiro nas imobiliárias. É pegar um outro negócio desse daqui e colocar, ó. Colocou aqui, China injetou dinheiro dentro da economia, ficar rodando. Uma hora isso vai dar merda. É claro que uma hora isso vai dar merda. Injeta dinheiro, sobe uma cidade. Não, mas já tem gente ali com imóvel, tá? Não precisa, sobe uma cidade, a pessoa vai ter 2 imóveis. Cara, injeta dinheiro. Uma hora vai dar merda. Uma hora vai dar merda. Ah, você tá questionando a China, eles tiraram 500 milhões de pessoas da pobreza. Sei lá se tiraram, sei lá se é isso mesmo, sei lá o que eles estão fazendo lá, uma ditadura, cara. Então esse negócio de ficar ligando a tomada nela mesmo, injetou dinheiro, agora subiu, injetou. Eu não sei se isso funciona, tá? Ah, os americanos não fazem isso. Não é bem assim que os americanos fazem esse tipo de coisa. E as pessoas ainda não somem nos Estados Unidos. Óbvio que essa questão da China ajudou as ações da Vale. Lembrando que a gente tem ação da Vale agora na carteira do canal. Se eu não me engano, eu paguei uns R$60, né? Já tá aí próxima de R$66, entrou recentemente na carteira, bem aqui quando tava na queda. Eu vou falar, eu me considero um cara bom de investimento, tá? Nos últimos anos eu errei pouco e tal, mas eu também sou cagão pra cacete. Então, Vale entrou na carteira do canal, tá subindo bem, não sei se eu vou fazer um novo aporte, por isso que eu te falo, siga aqui o canal, se inscreva para não perder essas oportunidades, tá? Também tem o lado ruim, consumo e investimento na China desaceleram inesperadamente. China que vai ter todo aquele problema que eu tô falando com vocês. As pessoas não estão querendo mais ter filho, o preço de tudo subiu. Qual o impacto disso em 30, 40 anos? Ah, mas eu preciso pensar 30, 40 anos? Claro, eu vou estar super novo, cara. Eu tenho 46, daqui a 20 anos... Vocês acham que com 66 eu vou estar tão acabado assim? Talvez se eu ficar acompanhando o Vasco, fique. Mas eu parei de ver os jogos também. Eu me aborreço, tá ficando cabelo branco. Parei de ver os jogos do Vasco. Inclusive eu tinha cabelo branco e ficou preto de novo. Depois que eu parei de ver os jogos do Vasco. Eu sei que parece mentira, mas não é. Eu vou ver se a ciência explica isso. Então, com 66 eu vou estar novo. Eu tenho que pensar em 20 anos, obviamente. E um outro ponto, para a gente encerrar a China, é a questão da relação com a Rússia. A relação nunca esteve tão boa. Estão fortalecendo os laços militares. E aqui, ó, Rússia e China estão no melhor período da história de excomunicado conjunto. Esses países nem sempre se deram bem, tá? Eu sei que você está pensando, mas a União Soviética era comunista e a China também. Não eram muito amiguinhas, não. Nesse jeito de estar ali apertando a mão, vendendo arma para um, para outro. Isso tem a ver com a geopolítica atual, que quem acompanha meu canal sabe. Esses países estão juntos com o Irã, Venezuela, Cuba, estão criando um eixo. Aí você, bichão, tem que decidir.
Sinceramente, podem me falar também nos comentários. Você prefere, pode falar a verdade, você iria preferir estar junto da China, Irã, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e Rússia, ou Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá? Você tem que pensar, estão se formando 2 eixos no mundo, cara. Agora a Argentina, junto com os Estados Unidos, estão se formando 2 eixos. O Brasil do Lula, óbvio que está indo para esse eixo, que muitas pessoas falam do eixo do mal, mas tem gente que gosta. Voltando para o Brasil, vamos focar aqui, que é o tema do vídeo de hoje, tá? Esquece em quem você votou. Vamos acompanhar a linha do tempo que eu fiz. Bom, o Lula ganhou as eleições passadas. Para ele nocauteou o Bolsonaro, mas foi com menos de 2% dos votos. Então, primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Quando chegou na reta final da campanha, eu pensei o seguinte, o cara que ganhar vai pegar o Brasil no pior momento de divisão da história recente. Então, o sujeito deveria ter ganho e tentado unir o país, pegar o centro ali e tal. Não foi o que o Lula fez. Não sei se o Bolsonaro faria diferente, tá? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o Lula ganhou com uma diferença pequena. Me acompanhou até aqui? Lula ganhou com uma diferença pequena. Então, para as outras eleições, ele deveria chegar mais forte, para não correr esse risco. E quando ele começou a governar, vocês lembram que ele viajou bastante? Então, nos primeiros dias, ele já gastou aqui mais de 60 milhões em viagens. Ele gastou aqui, inclusive, em algumas viagens caríssimas. E me acompanha, a mídia foi mostrando ali, Lula tá viajando, Lula tá viajando. Também teve a comparação com outros presidentes, como o próprio Bolsonaro. Então, essas viagens caras aqui, eu acho que começaram a pesar lá atrás no eleitorado que não é lulista. Se você está acompanhando o meu canal aqui, você é muito fanático pelo Lula, muito, muito, muito. Nada do que eu te disser vai adiantar. Mesma coisa se você gosta do Bolsonaro, do Tarcísio, do Collor, do Zema. O cara fanático não escuta isso, o que é ruim. Então, o Lula começou viajando, parecia estar perseguindo um pouco a oposição. A história dos móveis, vocês lembram? O Lula vai comprar sofá de 200 mil. Pro eleitor médio, que não é apaixonado pelo Lula, o cara fica assim, mas será que precisa gastar tanto? Aí vieram aquelas falas do tipo, máquina de lavar roupa é importante para a mulher. Se fosse qualquer outro cara ia estar ferrado de falar isso, tá? Não tô dizendo se é verdade ou não, tô dizendo que qualquer outro cara ia ficar ferrado. Agora essas decisões políticas de Lula que estão atrapalhando o Rio Grande do Sul, a questão da Petrobras, do Banco Central. Aí agora notícias de que a fila do INSS não zerou sob Lula e era uma promessa, então ele não está cumprindo uma promessa. Lula não cumpre promessa e fila do INSS cresce ao longo do último ano. Então no último ano a fila cresceu, vocês estão vendo aí. Ele também aumentou os impostos, ano passado, vocês lembram, aumentou bastante os impostos, mas o corte de despesas está fora de questão. Então, olha quanta coisa. Viajou, não fez isso, não fez aquilo, confusão, falou demais, gastou com móveis para palácio, subiu impostos, criou impostos. Isso foi causando um clima complicado. Agora, eles estão discutindo cobrar o maior imposto do mundo sobre as importações, sobre aqueles produtos abaixo de $50. Cara, não há popularidade que aguente isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você gosta dele, não gosta, foca na linha do tempo. É óbvio que a popularidade dele ia cair. Então, com essa questão da popularidade em xeque, ele pode acelerar umas medidas erradas. Ó, queda na popularidade pode estimular Lula a acelerar a demagogia. O cara acuado, com uma popularidade em queda, ele vai ter que correr para melhorar isso. E como você melhora a popularidade? Na cabeça do Lula, gastando, criando uma coisa ali, mandando ali, bota, de repente dá uma censurada em alguém que está criticando, a gente viu muito isso recentemente. Então, o Lula acuado, as matérias estão dizendo, pode acabar errando mais. Faz sentido. E o Brasil se cansou do Lula. Para boa parte da população, na realidade a maioria, Lula não merece um novo mandato em 2026. Então foi aquilo que eu disse, ele ganhou com menos de 2%. Errou demais, agora a maioria já está contra ele. E se a maioria está contra, ele pode não ganhar. Se ele pode não ganhar, ele vai ter que dar qualquer jeito para resolver isso. Qualquer jeito. E essas junções dele com outros governos, e falando mal de alguns governos que sempre fizeram bem com o Brasil, corrói também. Eu tenho amigos, acho que você deve ter também,
que votaram no Lula para não votar no Bolsonaro. Mesma coisa, tem gente que votou no Bolsonaro para não votar no Lula. Só que eu acho que o Lula não se comportou como se tivesse esse público. E aí essas conexões ou desconexões que o Lula faz também pesam. Israel declara Lula como persona não grata. O Lula brigou com Israel, cara. Israel sempre foi um aliado enorme do Brasil. Ele pode condenar a guerra, mas ele não condenou o ataque a Israel logo nos primeiros momentos. Então, um parceiro histórico do Brasil, cara, são dois povos, já fui para Israel, não sei se já foi, todo mundo se dá bem, brasileiro, israelense, o cara vem para cá, a gente vai para lá. Cara, você criou uma confusão. Também tem problema com a Argentina que ofereceu, inclusive, ajuda para o Rio Grande do Sul. Mas o Lula se encontrou, foi com o Fernandes, com o último presidente. Ele também é um aliado do Nicolás Maduro, tá ajudando, inclusive o Nicolás Maduro na questão das eleições, gosta do Putin, apoia o Putin em relação à guerra do Putin contra a Ucrânia, não é um crítico forte do Putin. Quer dizer, quando eu falei com vocês da geopolítica, isso também pesa. Porque o brasileiro de centro, que não é radical, olha para isso e fala, caramba, o Lula falou um negócio meio pesado de Israel. Caramba, o Lula não tá ajudando a Ucrânia? Caramba, ele vai apoiar o Maduro na Venezuela? Mas a democracia não voltou? Como é que a gente vai falar aqui de democracia e não botar? E aí você deve estar pensando, poxa, Alão, liguei o teu canal aqui, eu gosto de economia, não gosto de política. Mas isso conta. Porque se o mundo inteiro está disparando, por que os estrangeiros estão tirando o dinheiro do Brasil? Por causa dessas confusões. Então, essa queda na popularidade assustou o governo, os gastos provavelmente vão aumentar, há espaço para novos erros ou erros do passado, a questão da Dilma lá atrás que errou demais. E quem vai pagar essa conta? Então, quando a gente fala em erros do passado, como a Petrobras, ela perdeu mais de 50 bilhões em valor de mercado. As ações despencaram. Está aqui o gráfico no dia que as ações despencaram, que ele mandou o presidente embora. Petrobras, que é uma empresa gigantesca, não só aqui no Brasil, como vocês estão olhando, mas no mundo, ela tem um peso muito grande no Ibovespa. Então, quando a Petrobras cai, é difícil o Ibovespa subir. Ah, mas a Vale não subiu, subiu um pouco. Petrobras desabou, puxa também o Ibovespa. Eles estão dando uma aula de como perder a confiança do mercado. Até demitiram várias pessoas, além do presidente da Petrobras. Não foi só isso. O ex-presidente da Petrobras está avaliando sair do PT, não sei como não saiu ainda. E a nova presidente, a Magda, na realidade ela está assumindo muito mais pelo PT do que pela empresa. Essa é a verdade, pô. Essa é a verdade. Minha opinião, posso dar minha opinião aqui no meu canal. Quer dizer, os estrangeiros olham e pensam assim, caramba, cara, ele está errando na economia, errando na política, fazendo uma intervenção muito grande. Isso tudo pesa, querendo você ou não, cara. A defasagem da gasolina, do diesel, já estava um pouco alta. Será que ela não vai manter essa política? Esse aqui é o grande ponto, porque a Petrobras nos últimos anos vem pagando um bom dividendo. A lógica é que as ações subissem, não caíssem. As ações tinham que subir muito para o dividendo poder ficar num patamar interessante. Não faz sentido a empresa pagar 50%, 20%, 30% de dividendo. É porque as ações estão baixas demais. E por que as pessoas não investem na Petrobras? Com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu no governo Dilma. Então, eu acho que eu consegui explicar para vocês um pouco que nessa linha do tempo, o Lula, se você gosta ou eu gosto dele, não interessa. O que interessa é o seguinte, você não pode me falar que ele é burro. Ele não conseguiria chegar 5 vezes lá, porque 2 a Dilma, ele que ajudou, a ser presidente do Brasil burro. Ele não é burro. Mas ele está cometendo erros que muita gente do mercado, até quem apoiou ele, está falando, puta, esse não, cara. Não vai cometer esse erro. De novo isso na Petrobras, tirar o presidente, botar outro, botar esqueminha e tal. De novo isso. Então, a explicação por que as bolsas e os outros ativos estão nas máximas e a bolsa brasileira não. É só por isso aqui. Só uma questão do governo. Os investidores estão com medo do governo continuar errando. Erros novos e erros antigos. Então a conclusão é essa. E para você? Bom, olho nos próximos meses. Você precisa cuidar do seu dinheiro agora. Foco no longo prazo. Esquece o ano que vem e o próximo. Vamos continuar com ações pagadoras de dividendos, bons fundos imobiliários, exterior. Imagina quem deixou de investir no exterior nos últimos 2 anos. Hein? Quem está na minha comunidade não perdeu essa. Renda fixa, aproveitar que está num bom momento. E diversificação. Cara, não adianta a gente ficar falando só de política, eu não vou ficar criando só vídeo de política, eu falo um vídeo por mês mais de política, a gente pode, vamos normatizar isso, um vídeo por mês, o impacto da política na economia, a gente pode ficar nisso, mas se o Lula ficar desesperado com a popularidade e começar a tentar consertar isso com medidas erradas, ó, estamos ferrados, já que eu não gosto
de falar palavrão. Então tô aqui com 12 minutos e meio, consegui explicar tudo pra vocês. Antes de ir embora, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho. Não esqueça de entrar na minha comunidade. Já já o valor vai subir agora na virada do ano. Você vai se arrepender. E me diga aí nos comentários. Você acha que o Lula ainda pode colocar o Brasil no caminho certo? Ele pode se olhar no espelho, perceber que tá errando e colocar no caminho certo? Me diga aí a sua opinião. E se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.